Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo para a rodada de número 23. Rodada 22, nós fizemos 73 pontos, 73,82. Foi uma pontuação muito boa. E agora nós vamos escalar aqui para a rodada de número 23. Vocês sabem aí já, pelas notícias, que a rodada 23 é uma rodada um pouco complicada para a gente escalar, uma vez que muitos times devem poupar, e aí a gente vai ter uma dificuldade maior para fazer essa escalação. Vamos vender aqui o nosso time e procurar escalar. Como a gente tem como os dois primeiros jogos, o jogo do Atlético Mineiro contra o Cuiabá e o jogo do Grêmio contra o Bahia, a gente vai tentar explorar ali esses jogadores. Se for preciso, a gente faz atualização lá no meu Instagram, que é professor.cartola, e aí vocês acompanham isso lá. Vou tentar colocar jogadores aqui que eu acredito que irão jogar e que não estão nessa questão aí de times que podem poupar esse jogador. O primeiro que eu vou colocar aqui é o Elinho, né? Tem uma média boa, a média dele é de 7,19. Então é um jogador que dá para explorar, porque ele só tem pontuações positivas. Nessa questão de muitos times pouparem, o Elinho passa a ser uma excelente opção, é a nossa primeira opção aqui. Outra opção que provavelmente não será poupada é o Bolaise, acho que cabe demais no time. Tem um jogo contra o Vasco, não é um jogo fácil, mas jogando em casa o Criciúma pode fazer seus golzinhos ali, né? E o Bolaise seria esse cara. Outro cara que já que deve jogar é o Daverson, né? O Atlético aí tem jogadores que vão ser poupados, o Hulk ainda é machucado. O Paulinho pode ser poupado, então o Daverson deve ser certeza nesse ataque do Atlético. Então é um jogador que a gente pode explorar. Outros jogadores que a gente pode explorar aqui. O Barreal, que tem média contra o Vitória. O Gustavo Nunes do Grêmio, né, porque a gente sabe se o Grêmio vai para o jogo, quem é que são os atacantes, então dá para explorar. O Cauã Elias do Fluminense também é um cara que dá para explorar nesse ataque, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o Bolaise como nossa terceira opção. No meio campo, Scarpa é dúvida, né? Provavelmente seria bem escalado o Scarpa, é dúvida. A Arrascaeta deve jogar, mas o Flamengo vai poupar bastante, assim como o Botafogo. Mesmo Scarpa sendo dúvida, como o jogo é o primeiro jogo, eu vou manter o Scarpa no time. Se ele não for para o jogo, a gente substitui por um outro meia do Atlético Mineiro que joga em casa. Matheus Pereira, esse jogo do Cruzeiro é só segunda-feira, então a gente tem que tomar cuidado, porque o Cruzeiro também pode poupar, né? Uma vez que tem um jogo contra o Boca na quinta-feira. Um outro terceiro meia que a gente pode explorar seria meias do Grêmio. Por exemplo, ó, o Mozalve pode ser um cara que a gente possa explorar aqui. Então eu vou explorar o Mozalve porque o Grêmio, a gente vai ter a escalação de Grêmio e Atlético Mineiro, como eu citei no início do vídeo. Laterais, o Willian, né, correndo um risco ali de o Willian ser poupado, mas não acredito. Além do Willian, a gente tem aqui o Saravia. E tem os do Atlético que estão como dúvida, né? O Arana e o próprio Rubens. Então o que a gente pode fazer? O Arana fica no time titular e a gente coloca aqui o Rubens no time reserva. Só que aí, deixa eu ver aqui, o Rubens no time reserva. Só que aí a gente vai ter que observar, porque poderia ser o Saravia. Se o Rubens não for para o jogo, a gente coloca o Saravia no nosso time, né? Isso aqui é só para ter uma escalação para vocês acompanharem. O Rubens, ele é dúvida. Deixa eu só achar o Rubens aqui. Ué, passei batido pelo Rubens e não achei. Porque o Rubens é um cara que dá para explorar. Eu devo ter passado batido pelo Rubens e não observei. Saravia... não estou achando o Rubens aqui. A minha ideia era colocar o Rubens. Deixa só eu ver aqui. Deixa eu filtrar aqui Atlético Mineiro, que às vezes a gente consegue colocar o Rubens. Lateral. Não está aparecendo nem. É por causa do preço. Provavelmente é o preço.
Aí eu não estou conseguindo colocar. Então, nesse caso, eu vou colocar o Saravia, tá? A ideia era colocar o Rubens ali, mas é questão de preço que eu não observei o valor. Na zaga, a gente tem esse zagueiro do Atlético provável, que é o Lianco, mas o Fux também deve ir para o jogo. Estou colocando o Lianco aqui porque é o que está provável no momento. Então agora, ó, vamos pensar em todas as outras opções. Ó, a gente tem o Zé Ivaldo e tem o Kaique Rocha. Ó. Apesar do Atlético Paranaense também poupar, mas o Kaique Rocha é uma opção interessante. Goleiro, a gente pode colocar um goleiro fake. Vamos lá, goleiro fake. Deixa eu só filtrar aqui. Tá complicado hoje, hein? Para fechar o vídeo. Goleiro fake. Só apareceu provável para mim. Aí não, né? Eu quero só... só que os goleiros que estão aqui são os machucados. Aí não vai valer a pena. Vou ter que voltar no filtro aqui. Olha. Vamos descer aqui. Não tem nenhum goleiro mais caro que não esteja provável. Então a gente vai arriscar no goleiro mesmo, tá? Então eu vou dobrar o Atlético Mineiro aqui com o Everson. Com a Arana e com o Lianca. Não, aí seria triplicar. Não daria muito certo, não. Vamos pensar num outro goleiro. Poderia ser o Cássio do Cruzeiro. Acho que é um goleiro bom para rodar do Cássio. O próprio Léo Jardim, que pode ser exigido, mas nós colocamos o Bolaise. Eu vou colocar o Fábio do Fluminense contra o Corinthians. Um goleiro diferente. E o técnico, o mais escalado, é o técnico do Atlético. E eu vou fazer a mesma coisa, colocar o técnico do Atlético. Capitão, eu vou deixar o Daverson, tá? Confirmar a escalação aqui. E agora eu vou para o banco de reservas. Então a nossa escalação ela está completa. Bolaise, Daverson e Elinho são os atacantes. Daverson o capitão. Matheus Pereira, Mousalve e Scarpa os meias. William e Arana as laterais, Lianco e Kaique Rocha os zagueiros, Fábio é o nosso goleiro e o técnico do Atlético. Goleiro reserva para o Fábio aqui, eu vou deixar o Rocher do Inter. Zagueiro reserva do Kaique Rocha, aí eu vou deixar o Bruno Fux, está provável, agora apareceu aqui para mim aqui embaixo e não tinha aparecido. Meio campistas, né? A gente pode explorar do Bahia o Jean Lucas, porque é o primeiro jogo. O Tassiano, que também é o primeiro jogo, mas o Zapelli deve ir para o jogo. Eu vou colocar o Zapelli aqui no meu banco, tá? Isso tudo é uma questão depois de olhar se o Scarpa joga ou não, e a gente vai colocar isso lá no Instagram para vocês. No Instagram, @professor.cartola. No nosso banco de reservas aqui, eu vou colocar o menino do Fluminense, que é o Cauã Elias, tá? Como atacante reserva, e o nosso time está escalado. Esse time custou 108 cartoletas, 59, muito barato. Espero que vocês tenham gostado. Boas mitadas para a gente na rodada. Um grande abraço.